Oi, gente. Eu vim fazer um novo vídeo pro canal. Eu sei que eu demoro bastante pra fazer esses vídeos, mas é porque realmente eu não tenho muito tempo. Aquele mocinho ali que tá escrito ali na parede não me dá tempo suficiente pra isso. Então, hoje eu vim falar sobre maneiras de construir uma fanfiction. Existem dois tipos de fanfiction que você pode construir. Tem a fic em prosa e a fic em poesia. Isso, é como uma redação. Existem redações que são feitas em prosas e redações feitas em poesia. A questão do diferencial da fanfiction para uma redação é que uma redação você tem uma quantidade de linhas determinadas para descrever e a fanfiction não. Existem gêneros que definem a fanfiction. Eu não vou me detalhar muito em alguns gêneros, mas eu vou estruturar algumas coisinhas para vocês poderem entender. Depois eu vou vir com outro vídeo falando sobre gêneros. Dentro da estruturação de uma poesia, você tem que seguir algumas regras, né? Ai, me achei. Dentro de poesia, você tem que seguir algumas regras. Essas regras de poesia, elas são as mesmas seguidas em qualquer tipo de redação. Você tem aquela quantidade de linhas, tem que ter a rima, se você for trabalhar com poema rimado. Você tem que ter o sentido literal, você tem que ter ortografia qualificada para aquele tipo de poema. Então, existem algumas coisas que vocês podem seguir normalmente, né? A criação do poema fica muito livre para quem quiser construir. Se você for fazer um poema, você tem que seguir as regras do site. Então, eles não permitem poemas de baixo calão, nem com palavras esdrúxulas. Tomem o cuidado na hora de escrever um poema para os sites onde se posta fanfiction, porque como eles não conseguem avaliar corretamente, muitas vezes, a diferencial entre poemas de fanfiction, às vezes você tem sua fica excluída por conta disso, mas tirando isso, é de boa, você pode escrever qualquer poema e colocar. Lembrando que o mínimo de palavras que se posta dentro de um site desse tipo, que a gente já comentou sobre fanfictions no vídeo passado, são de 200 palavras. Tem poemas que só chegam a 70 palavras, então tomem cuidado, porque senão eles excluem. Por isso que muita gente não gosta de escrever fanfiction poema. Construção da fanfiction também tem fanfictions curtas, que precisam da introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem dois tipos simples, a Drebly e a Drobly. O que diferencia a Drebly e a Drobly de uma fanfiction normal? Elas estão dentro da classificação de one shot, ou seja, um tiro, um único capítulo. A Drebly antigamente era até 100 palavras e uma Drobly até 200 palavras. Só que houve uma mudança dentro dos sites de fanfiction, porque 100 palavras é muito pouco e o mínimo de palavras para se descrever uma fanfiction são 200. Até pelo espaço virtual que tem que ser ocupado. Por isso que não se é mais permitido só Dreblies. Mas as Dreblies hoje elas ampliaram o patamar delas. Então você tem uma Drebly entre 100 e 1000 palavras e tem uma Drobly entre 200 e 2000 palavras. E essas duas estão dentro da classificação de one shot. Dentro dos gêneros Drebly e Drobly, você tem uma classificação etária para seguir. Vocês têm que ler lá nas regras e tudo mais. Porque como você vai descrever em 100 palavras ou em 200 palavras uma fanfiction baseada em romance, né? Ou então em terror? Existem fanfictions de terror escritas em duas frases. Mas tomem cuidado com isso, principalmente pelas regras do site. Então a gente tem que prestar bastante atenção nas Dreblies e nas Droblies que a gente escreve. Essas palavras, como calcular? Quando você não tem o Word, propaganda aqui, mas tudo bem. Quando você não tem um sistema de Word dentro do seu notebook ou do seu tablet ou do seu celular, onde você escreva,
Você vai ter dificuldade muitas vezes com a contagem das palavras. Facilidade dos sites. Assim que você posta, você vê a quantidade de palavras que você postou. Se você postou mais de 100 ou menos de 100, ele vai aparecer lá. Então, você pode fazer as correções até dentro do próprio site de Fanfiction. Qualquer um deles dá essa liberdade. No Nia Fanfiction, você posta e depois vê, assim como no Social Spirit. Mas o fanfiction.net você vê imediatamente. Assim que você coloca as palavras digitadas, ela já aparece automaticamente a quantidade de palavras que sua fanfiction tem. Então, antes de você postar, você tem essa liberdade de visualizar quantas palavras a sua fanfiction tem. Antes de você postar no Nia, no Social Spirit ou no WordPad, você pode visualizar a fanfiction. Quando você visualiza, ela aparece a quantidade de palavras que você escreveu. Então, uma das táticas que eu vou pedir para vocês, a partir de agora, usarem é visualização de fanfiction. Não parece muito legal, mas primeiro, ao você reler sua fanfiction na visualização, você vê os erros ortográficos, você vê se você engoliu palavras. É bem mais fácil de você trabalhar. Tem essa facilidade também de visualização de quantidade de palavras. E ainda tem a facilidade de ver a estruturação da fanfiction. Tem algumas pessoas reclamando por escreverem pelo celular ou pelo tablet que não tem o Word, eles escrevem em um doc, então a estruturação é diferente. Tá aí a facilidade do Social Spirit, Nia Fanfiction, Fanfiction.net. Eles ajustam automaticamente a sua fanfiction. Então, quando você for, em vez de você copiar e transferir direto, copia, cola primeiro, dá a visualização e aí você vai reestruturar a sua fanfiction. O site ele vai reajustar de acordo com as normas dele, o que já facilita bastante. Então, essas são as novas dicas, foi um vídeo curtinho, mas espero que tenha ajudado. Então, os primeiros gêneros que a gente está trabalhando são as one-shots, que são dentro dessa classificação de one-shots, nós temos drebles e drobles, fanfictions de 100 a 1000 palavras e de 200 a 2000 palavras, e fanfictions em poesia. Lembrando que os sites eles não aceitam menos de 200 palavras por fanfiction, ok? Até o próximo!